Muito bem, seja bem-vindo, meu querido irmão Daniel Alves. Boa noite, muito obrigado por atender o nosso convite. Dê uma boa noite especial para o pessoal que está em casa ali. Feliz por te ver. Obrigado, pastor. Boa noite a todos que estão em casa. E é um prazer imenso estar aqui participando dessa entrevista, viu, pastor? Da gente bater esse papo, já estava sentindo falta, viu? Ah, que Muito bom, bom. que bom. Está muito bonito, está muito elegante, hein? Obrigado, pastor. A irmã Nilce caprichou. São seus olhos. Legal. Irmão Daniel, fale para nós quem é o irmão Daniel pelo Daniel. Em uma frase, como é que você se define? O irmão Daniel é uma pessoa, assim, tranquila, é uma pessoa prestativa, gosta de conversar com os irmãos da igreja e tem um carinho pela igreja, entendeu? E assim, eu falando assim para mim, uma palavra, falar essa definição, eu e assim declaro assim uma pessoa prestativa assim para a igreja assim no meio da comunidade cristã. Verdade, concordamos com você, viu? É casado há quanto tempo com a nossa irmã Nilce? Pastor, esse negócio de casamento tem uma história, né? E, e eu vou contar um pouquinho dessa história porque é um testemunho, né? Não deixa de ser um testemunho que e às vezes a gente faz as coisas no passado e depois quando a gente tem um encontro com Jesus e ele muda o nosso viver. Eu comecei a namorar com a dona Nilce foi no ano de 1983. Então tem um tempo, nós temos uma caminhada. Em 85 nós ficamos noivos. E depois surgiu o Eric, não deu tempo de casar. E, e foi indo. Aí fomos morar junto, tudo, né? E foi passando o tempo. E um belo dia eu tive um encontro com Jesus e isso aí mudou meu viver. Aí me casei e tenho 20 anos de casado hoje. O Eric tem 33 anos, o Felipe, para quem conhece como Barraca, tem 29, né? E graças a Deus estamos aí firme aí com Cristo. Dois garotões. Dois garotos. Gente boa. É avô já, né? Graças a Deus, de duas netas. Duas netas, duas meninas. A Nicole e a Laura. Uhum. Nicole sempre entra aí na Isso. nossa live de quarta. Isso. A Nicole já tem 12 anos, né? A Laura tem 6. E tem o Tony, né? Que o Eric e a Marcela adotou. Uhum, que legal. E Tony está com quantos anos? tem 14, vai fazer 14 15. anos. Que legal. Entendeu? Eles perderam os pais, né? Muito novo. E o Eric, então, adotou ele e tá cuidando dele. Ele Mas que gesto bonito. Eu não sabia disso. Olha, que já tem um bênção de tempinho. Deus, bênção de Deus. Irmão Daniel, há quanto tempo está aqui na IBCS já? Na IBCS eu tô há 18 anos. 18 anos. 18 anos. Conheceu Jesus aqui na nossa igreja? Não. Conte para nós como você conheceu Jesus A minha caminhada e como chegou aqui na IBCS. Minha caminhada com Jesus foi uma coisa assim muito interessante. Eu devo muito a uma pessoa, que é a minha esposa Nilce. Então muita gente, poucas pessoas sabem disso. Algumas da nossa igreja já sabem. E Dona Nilce, um tempo ela ficou muito enferma, né? E nós tínhamos um vizinho, nós morava no Jardim, em cima aqui eu esqueci o nome desse local. Que a gente morava ali perto da Lília, onde a Lília morava aqui em cima aqui. Jardim Juliana. E esse vizinho, ele era presbítero de uma igreja. E muito conhecido da gente, tudo, a esposa dele. E um certo dia convidou a dona Nilce para poder participar de um culto. Para ir lá, Nilce, você está doente? E ela começou a ir nos cultos. E ela começou. E um dia ela falou assim, Dan, ela me chama de Dan, Dan, vamos no culto comigo hoje? No culto? Tudo bem. Um dia de domingo eu aceitei e fui com ela nesse culto. Mas também uma coisa que entrava aqui e saía do outro lado. Eu não teve um encontro com Cristo, então foi assim. Mas aquilo lá ficou muito marcado dentro de mim, porque nós temos uma história aqui na Igreja Batista desde pequeno, né? Então, o irmão Joaquim, a irmã Nina,
a turma do irmão Bavoso, trabalhou muito com a nossa família, sempre pregando o evangelho. E eu tinha conhecimento aqui da igreja e a gente participava de alguns cultos que era aqui atrás, né? Então a gente tinha esse e conhecia já alguns hinos, né? E meu pai também foi evangélico, né? E tudo bem. E um belo dia, depois que acabou tudo isso, e continuei na minha vidinha. E é uma vidinha mesmo, porque a vida sem Deus, ela é totalmente uma vida que não tem sentido. E um dia 23 de abril de 1999, 98, uma coisa falou muito forte ao meu coração. E eu estava saindo de um bar, estava indo embora para casa, um bar. E Deus falou muito forte comigo, muito forte. O que eu estava fazendo da minha vida? E vinha sempre no meu coração e na minha mente que Deus estava falando assim comigo: poxa vida, eu criei o homem não foi para ser escravo do pecado. Eu criei o homem para ser uma coisa maravilhosa na minha presença. E aquilo Deus foi falando comigo, foi falando, e eu falei: quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu acabei com essa vida. E não foi naquele dia 23 para o dia 24 de abril, que eu tomei essa decisão. E tudo isso foi porque Deus moveu o coração da Nilce para poder ir para a igreja e um dia me convidar. E aquilo falou muito ao meu coração. E nesse dia eu tomei minha decisão e comecei nessa igreja. Essa igreja era Cristo Jesus, uma igreja pentecostal. E eu comecei a participar dessa igreja. E foi indo, foi indo. Como eu falei para o pastor e para vocês que estão me ouvindo, eu não era casado. E eu precisava batizar. Aí tudo isso foi todo esse processo e graças a Deus casei, me batizei e estou até hoje aqui na igreja, na presença de Deus. E aí, voltando, como que eu conheci a igreja? É interessante que eu estava sem igreja, porque o local dessa igrejinha fechou, que era um ponto de pregação. Fechou. E eu falei: poxa vida, e agora? Como que eu vou ficar sem igreja? E o pastor falou assim: Daniel, a sede é lá no Jardim Universo. O Eric, o Felipe pequeno, o Eric pequeno, e eu falei: poxa vida, como que eu vou me deslocar para lá? E não vai ser bom, e eu tenho que andar com as minhas próprias pernas, porque ficar dependendo das pessoas para levar de carona e trazer. E foi isso que foi acontecendo. Eu fui na Brasil para Cristo, fui na Deus e Amor, uma igreja pentecostal, né? Então, comecei a procurar. Natural procurar. Isso, e tá nada daquilo lá ambientado. preenchia assim, meu coração, e eu falei: poxa vida, e agora? Aí um belo dia, a Raquel, minha irmã, que era membro aqui da igreja, me convidou para vir. Daniel, vai ter como que chamava antes aquele, não era Instituto de Inverno, era Conferência Missionária. Isso. Vai vir uns preletores e vamos lá, vai ser muito legal. Eu falei assim: poxa vida, eu falei assim: eu vou, meu. Interessante que eu cheguei aqui na igreja, para mim é tudo diferente, né, meu? Porque vinha quando era pequeno, então, vim de uma igreja que é uma igreja pentecostal, então, tudo diferente, né? Eu chegava aqui olhando tudo aquilo lá, tudo para mim, tudo novo. Eu falei: mas já conhecia uma turminha, né? O bom Valdemar, né? Já conhecia, então veio apertar minha mão, já fez aquela introdução gostosa que eles fazem. Se sentiu mais à vontade. Isso. E foi ficando, fiquei. E teve um missionário, Paulo Romero, que Deus usou aquele homem naquele dia de Deus, para tirar algumas dúvidas minhas, que ele foi muito assim, bem na ferida, eu falo assim, na ferida. E ele falou grandemente comigo através da palavra de Deus, e eu falei assim: poxa vida, tirou uma dúvida minha. E eu vim sexta, sábado e domingo. Conferência Isso. toda, viu? Todos os dias. Todos os dias.
E assim começou a minha caminhada aqui. Aí foi domingo, foi quarta, Você lembra um ano mais ou menos, Daniel? 2002. 2002. 2002. Comecei a vir para cá em Aham. 2002. E interessante que eu comecei a passar aqui na igreja, comecei a ficar aqui, os irmãos, tudo aquele carinho, aquele Aham. acolhimento. Já passou uns 3 dias, o pastor Osmar já mandou uma carta para mim e já foi lá em casa, tomou um café comigo e, Legal. poxa vida, foi uma coisa bem gostosa mesmo. E foi passando. Foi outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu falei, puxa vida, todo esse tempo sem tomar ceia, que eu não tomava ceia. Eu vou falar uma coisa que aquilo lá acho que fez eu ficar na igreja. Porque todo momento de ceia, assim, eu falei, puxa vida, e eu bem quietinho, assim, no meu canto, assim. Aí tinha aquele momento que o pastor ia servir a ceia, tão, com aquela toda sabedoria, tranquilidade, que aquele jeito bonito de servir, assim, eu achava maravilhoso. E quando ele falava assim, ó, olha, aqueles irmãos da mesma fé e ordem estão convidados a participar da ceia. E eu, no meu coração, eu falava assim, eu não faço parte ainda, eu não faço parte, mas eu vou fazer parte. Aí o teve, foi em comecinho de abril ou finzinho de março, eu cheguei no pastor Osmar e falei assim, pastor Osmar, eu queria passar a ser membro da igreja. Tá bom, meu irmão. Em abril vai ter uma assembleia e nós vamos trazer o irmão. Graças a Deus, até hoje. Louvado seja Deus. E até Hoje, hoje participando da ceia. até hoje Aí, participando da ceia. que bom. Daniel, nesses 18 anos você já passou por várias funções aqui na igreja, liderou alguns departamentos. Conta um pouquinho dessa história e conta um pouquinho o que que você faz hoje na igreja. É, eu, aqui na igreja aqui, eu participei da secretaria da IBD 2 vezes. Fui conselheiro dos embaixadores do rei, uma saudade, pastor, E eles de você. uma saudade mesmo. E, Liderou o Michael, não? deixa eu ver, foi do tempo que lideramos junto, foi muito gostoso passar o tempo com essa garotada, aprendi muito com eles e foi muito gostoso mesmo. E dá uma saudade daqueles acampamentos com essa garotada, de levar esses garotos. Então, muito bom mesmo. E fui promotor de missões. Hoje, hoje eu trabalho, eu sou ministro de evangelismo da igreja e gosto das coisas que faço aqui na igreja. Muito bom, Maravilha. eu gosto. Há quanto tempo o irmão é diácono aqui da IBCS e há quanto tempo está no Ministério dos Gideões? Diácono foi assim uma coisa interessante e eu nunca falei nada para as pessoas, mas lá na igrejinha pentecostal, na igreja que eu frequentava, depois que passou um tempo, eu fui consagrada diácono ali, naquela igreja. Eu era diácono lá, mas sempre quieto. E, e eu fiquei muito feliz que no ano de 2017, o irmão Irineu chegou e falou assim, irmão Daniel, seu nome foi citado para poder fazer parte dos diáconos. O irmão aceita? Eu falei assim, será um prazer, irmão. Eu aceito. E no ano de 2017, os irmãos foram trabalhando comigo, o irmão Irineu, o pastor, o irmão Jorge, nossa, ajudando muito, né? E em 2018, no aniversário da igreja, eu fui consagrado a diácono, no aniversário da igreja, dia 25 de fevereiro. Já completou 2 anos. Já. Parabéns. Que bom. E vão vir muitos outros aí. Amém. Uma pergunta difícil. Ixi. Fala sobre os seus melhores amigos. Cita os seus melhores amigos aqui na IBCS. Pastor, eu sou muito sincero, eu tenho muito amigo na Eu igreja sei. aqui, pastor. Falei que a pergunta era difícil. E se eu falar assim, para mim falar um e não falar outro, é complicado, porque são irmãos valorosos que eu tenho aqui na igreja, que
são meus amigos mesmo. São meus amigos. Tem muitos aqui. 325 membros aqui, vamos colocar Nossa, os 325 pode aqui. colocar os 325 membros, pastor, porque E eu tenho certeza que, de verdade, esses 324 membros aqui gostam muito de você, viu, Daniel? Que bom, que bom. eu amo muito meus irmãos. Eu sei. Então, Daniel, conta para nós um momento inesquecível que você viveu na IBCS já há um tempo e um momento inesquecível que seja mais recente, que você viveu aqui com a gente, na sua comunidade de fé. Alguma coisa que marcou você, emocionou você, que... uma coisa que emocionou bastante, pastor, foi a decisão da dona Nilce, porque ela me levou para o evangelho e ela não tinha tomado a decisão dela por Cristo Jesus ainda. Puxa. E era mó trabalho para ela vir para a igreja, pastor. Olha, era muito difícil. E foi uma época que eu estava fazendo um estudo bíblico, a filha da irmã Fia Lourenço, aonde que o Francisco mora, o John. Eu e o irmão Jorge, né, fazendo um estudo bíblico ali com eles ali. E a gente fazia esse estudo bíblico tranquilo, e eu conheci o filho da Elaine, que já é falecido, né? E nós viemos no culto numa quarta-feira, e nós ficamos sabendo, antes do culto da quarta-feira, nós ficamos sabendo que deu uma dor de cabeça muito forte nele, correram com ele para o médico e ele veio a falecer, né? Ele veio, garotão novo, e ele veio a falecer. Aí eu falei para a Nilce, falei assim, Nilce, é o seguinte, eu vou para o culto e de lá você não me espera, porque eu vou pro velório lá do neto da irmã Fia Lourenço. Ela falou assim, Dan, eu quero ir com você. Eu falei, tá bom. Ela veio para o culto comigo na quarta-feira. Veio para o culto. E depois aqui do culto nós fomos para o velório. E lá o pastor trouxe uma mensagem, o pastor Osmar, está lá em Tiago, que a vida da gente é um vapor. E ela é muito passageira, porque a gente tem que tomar uma decisão enquanto a gente tem condições de tomar aquela decisão. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque depois que a gente se encontra naquela posição, acabou a oportunidade. Aí o pastor pegou tudo isso e falei, bom, aí quando foi mais ou menos 00:30, eu falei assim, vamos embora, trabalhar, tudo. Viemos embora. E dentro do carro estava eu, a Nilce, o Francisco, o John e o irmão Luiz, que trouxe a gente. E aí eu comecei a falar assim para ela, falei assim, ó Nilce, como que é as coisas? A pessoa tem que tomar decisão quando está em vida das coisas. Porque se a gente não toma uma decisão por Cristo, enquanto a gente pode, enquanto a gente é lúcido, enquanto a gente pode fazer, e se a gente partir sem Cristo, a pessoa vai para o inferno. Ela pegou e virou assim para mim e falou assim, mas Dan, eu não quero ir para o inferno. Eu falei, se você não quiser ir para o inferno, então você tem que tomar uma decisão por Cristo Jesus. Entregar sua vida a Ele. Aí tudo bem, vamos para casa, tudo. E no domingo, ela pegou e falou assim, eu vou para a igreja. Começou a vir para a igreja. E aí começou a vir para a igreja e ela falou assim, e não perdia mais culto. E começou a vir, e aí ela pegou e falou assim para mim assim, não, eu quero me batizar. Mas muito tímida, dona Nilce, né? Eu falei assim, pode deixar que eu vou falar com o pastor. Eu falei, pastor, a dona Nilce quer se batizar e ela já estava frequentando a sala do pastor, já estava indo lá, mas sem compromisso. E ela começou tudo, o pastor falou com ela, tudo, e graças a Deus ela se batizou. Então, isso aí é uma coisa que lá no passado eu fiquei muito feliz, muito feliz. Você está emocionado contando isso para a gente, dá para perceber daqui. Muito bom, a decisão que ela tomou por Cristo. Então, esse foi um momento. Uhum. E o momento presente é essa alegria, é de ver assim a igreja
o processo que a igreja passou. E eu pude fazer parte desse processo. Do que eu falo, esse processo? Todinha essa reforma da igreja. Tudo que passou aí, detalhe por detalhe, as equipes que foram montadas para poder coordenar tudinho essa reforma da igreja, e tudo isso passando assim pela minha mão também, pela minha mão do Felipe, das pessoas que me ajudaram. Então é um momento que vai sair assim tão fácil da mente assim e do coração essa alegria. Legal, Daniel, legal. O que você mais gosta, mais admira na nossa comunidade de fé atualmente? A transparência, pastor. Uma igreja transparente, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que tem o maior cuidado pelas pessoas. Então, essa igreja é a IBCS. Complete com uma palavra só como resposta, ok? Vamos Preparado? lá, vamos lá. Sua família é? Presente de Deus. Presente de Deus. Racismo no Brasil. Existe, pastor, e é forte, hein? Inclusive, até, pastor, você fica mexendo comigo. É assim, eu lembro quando eu era pequeno assim, sobre racismo, e quando a turma chegava e falava assim, eu sou macaquinho, eu sou macaco. Então tinha era uma brincadeira. Onde que eu quero chegar com isso? Às vezes as coisas bem sutil, mas por trás disso tem um racismo tão grande, tem um preconceito tão grande. E outra coisa também que assim que eu lembro também, eles tinham um personagem interessante, o negrinho do pastoreiro. E eles tinham essa mania, tinha uma prima que tinha essa mania de me chamar o seu negrinho do pastoreiro. E eu falo assim, poxa vida, viu? Então são coisas que às vezes é brincadeira e às vezes está ofendendo a pessoa. Não tem aquele respeito, aquele carinho. Então existe o racismo às vezes. Até uma forma de uma brincadeira tem uma coisa muito forte, assim, o racismo por trás disso aí. Infelizmente, a gente lamenta muito isso, Dani. Lamenta. Servir a Deus na IBCS é? Uma alegria, um prazer. Uma alegria indescritível. Uma alegria indescritível, pastor. Fazer parte dessa igreja. Uma tristeza. Quando eu perdi meu pai. Um sonho. O sonho de ver meus irmãos retornando para Cristo. Uma saudade. A saudade do meu irmão Israel. Uma paixão. E as netas. Quando a pandemia acabar, a primeira coisa que eu vou fazer é? Pastor, fazer assim, reunir. Não, obrigado, pastor. Desculpa, irmãos. Não, essa emoção ela é genuína. Saudade bate forte. Mas assim, quando isso acabar, pensar assim, reunir tudo em minha família, meus irmãos, e a gente fazer um almoço gostoso e falar de Jesus para eles mesmo. Junto ali com a minha mãe. É isso. E depois ainda, depois que tudo isso mesmo passar e fazer isso aí, convidar a dona Nilce, minha mãe, levá-las de novo lá pra terrinha dela, lá para ver as irmãs dela. Vai ser um passeio inesquecível para dona Carminha, Se Deus querida irmã quiser. Carminha. Eu estava falando com 2 líderes da igreja essa semana, pensando, puxa, a primeira coisa, quando a pandemia acabar, aqui na igreja a gente fazer o que a gente mais gosta. Se sentar em torno da mesa para comer. Comer com os nossos irmãos, abraçar os nossos irmãos, conversar. Não vejo a hora disso acontecer, Daniel. Querido irmão, amigo do coração, Opa. dê uma palavra para
nossa igreja que está aí do outro lado, feliz por estar te ouvindo, emocionada com a sua emoção natural. Quem não conhece, quem chegou recentemente, o Israel, o irmão do Daniel, faleceu. Foi um momento muito difícil na vida do Daniel e um momento muito difícil na vida da nossa igreja. Carminhas, Daniel, pessoas muito queridas de todos nós. Foi um sofrimento terrível, né? Daquelas lacunas que fica que a gente jamais vai esquecer, né? Mas Deus tem consolado seu coração, o coração da irmã Carminha, e é uma saudade boa, né? Porque vocês cuidaram do Israel, fizeram por ele tudo o que podiam fazer. Tudo o que podiam fazer. Né? E hoje nós estávamos falando, a Lília, o Israel, e o Felipe, nós estávamos citando. Porque ele fez alguns serviços também para a Lília junto comigo, né? Uhum. E hoje nós estávamos lembrando dele. Aí dá uma palavra para a sua igreja, que está te ouvindo, que está aí feliz com a tua participação. Meus irmãos, a gente sabe que tudo isso que está acontecendo, a gente sabe que vai chegar um momento que vai acabar. A gente só não pode deixar acabar a nossa fé. E que nós possamos a cada dia se afirmar com Cristo. Na quinta-feira passada, a Pri pediu para mim levar a fazer uma devocional. E Deus falou muito assim no meu coração, lá em Efésios 6, que fala para a gente se revestir da armadura de Deus. E porque a gente não tem que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Não é nada disso. A gente tem que lutar contra as coisas celestiais que a gente não vê, mas está presente, e tenta tirar o nosso foco, tenta nos tirar da presença de Deus. E logo nesse tempo que a gente está, muitos não estão participando dos cultos, participe, irmãos. Participe, porque o diabo ele está ao nosso derredor, bramando feito leão, querendo uma brecha para nos tragar, e se a gente fraquejar, a gente vai cair. Então, se revista da palavra de Deus. Fique firme com Cristo, porque a gente sabe que isso vai passar. E passando, que já começou já os cultos presenciais, aqueles que ainda não vieram, ainda que está na sua idade, que possa vir participar dos cultos, vir cultuar a Deus conosco aqui, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Esses irmãos que têm trabalhado tanto aqui, ao Maicon, o William, o Will, aqui o departamento, o Ministério de Libras, tem trabalhado tanto para não deixar o culto sem apresentar nos lares. Irmãos, é uma luta constante. Então vamos valorizar todo aquele empenho que a nossa igreja faz. E esse trabalho maravilhoso, sempre aí empenhando aí nesse trabalho aí para poder o pastor estar pregando o evangelho. Poxa vida, a gente tem que dar os parabéns para esses garotos, para essa juventude que tem trabalhado tanto. Meus parabéns para vocês, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Daniel, quero orar por você, pela sua família querida, e pedir que Deus continue te abençoando, Amém, te usando, pastor. que você continue sendo esse servo valoroso e prestativo. Amém. Prestatividade te resume muito, viu, querido irmão? E generosidade. Obrigado. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida do nosso irmão Daniel, pela vida da nossa irmã Nilce, pelo Eric, pelo Felipe, pela sua nora, pelos seus netos. Muito obrigado por essa família preciosa, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque vemos na vida do irmão Daniel a transformação que o Evangelho pode trazer e pode fazer na vida daqueles, ó Pai, que abraçam o Evangelho, que acolhem o Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor falou com ele naquele bar
que ele precisava mudar de vida, que ele precisava abraçar a palavra que ele estava escutando na igreja. Isso. E isso mudou a vida dele, Senhor, modificou a vida dele, Pai. Muito obrigado, Pai. Hoje eu pude conhecer alguns detalhes da vida do nosso irmão Daniel que eu não conhecia e eu fui tão abençoado. E tenho certeza que os nossos irmãos do outro lado da tela também foram, Senhor. Cuida desta família, preserva a vida do nosso irmão Daniel, guarda o Senhor no seu trabalho. Obrigado, Pai, porque nesse tempo de reformas aqui, Pai, o Daniel foi uma peça-chave dentro de todo o processo desencadeado. Louvado seja o teu nome pela vida do teu servo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.